Boa noite a todos. Que a paz do nosso mestre e amigo Jesus esteja conosco, junto às nossas mentes e junto aos nossos corações. É com enorme alegria que nos encontramos aqui nesse espaço virtual do Centro Espírita André Luiz, né? Essa casa de luz, casa de amor, casa aí que tanto nos oferta aconselhamentos, nos oferta consolo, esclarecimento, casa espírita, casa de Jesus, né? E é dele que a gente vai falar hoje, de Jesus, né? A gente vai falar a respeito de Jesus e o Natal. Olha, que tema mais oportuno, né? Para esse momento que a gente está vivendo, que é agora em dezembro. E Jesus e o Natal. Não existe, irmãos, nenhum dado, né, nenhum dado documentado sobre o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, né? A gente sabe que é uma verdadeira convenção, convencionou-se na nossa sociedade ao longo dos tempos, né? Essa ligação de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas, na verdade, essa coisa de data, ela é muito menos importante para a espiritualidade, porque é justamente nessa data de 25 de dezembro, essa época, que os espíritos, eles nos afirmam que toda a psicosfera do planeta se transforma. Se transforma porque é um momento que a gente pacifica mais os nossos corações. A gente pensa mais na família, a gente pensa mais em fraternidade, a gente pensa mais em caridade, a gente pensa mais em perdão, só porque a gente lembra que Jesus veio à Terra numa manjedoura, ao lado de Maria, José, a Sagrada Família, né, que convencionou-se, né, dentro da religião católica, mas que extrapola, né, porque são espíritos de enorme grandeza espiritual, tanto é que foram os pais, né, do Cristo, né, o nosso mestre de luz, mestre de amor. Então, os espíritos nos contam que essa época do ano é uma época muito transformadora, é um momento muito transformador e que se renova todo ano, entendeu? Todo ano a gente tem o Natal e todo ano a gente tem essa pacificação planetária, né? É como se a gente conseguisse aí elevar as vibrações de cada um de nós, né? E isso aí se estende ao coletivo até transformar a psicosfera do planeta. Mas a gente vai falar de Jesus e o Natal pela ótica da nossa doutrina espírita. E para isso, a gente recorreu a um texto da obra Em Torno do Mestre, que é um texto do Vinícius, né? O Vinícius é um pseudônimo de Pedro Camargo, que foi um escritor espírita muito interessante, que sempre trazia temas evangélicos para a gente, e ele vai trazer, né, nos trazer na obra, uma passagem, né, um capítulo chamado Cristo Nasceu, Quando e Onde. Vinícius, ele partiu do princípio de que Jesus, toda a boa nova, toda a trajetória do Cristo aqui na Terra, ela tem que ter uma serventia.
ela tem que atuar em nós. Porque dentro do nosso processo, do nosso projeto, na vida, que é um projeto de educação para o espírito, que é imortal, né? Ele tem as obras espíritas e todas têm o objetivo para a nossa educação, da nossa educação moral, nossa educação espiritual, nossa educação sentimental. E Jesus, que é mestre da humanidade, porque ele mesmo afirmou isso, né, a respeito da sua missão aqui na Terra, quando um dos discípulos falou, mestre, e ele falou, me chamais de mestre e o fizestes bem, porque mestre eu sou. Então, nesse momento, ele deixou claro, né, que a missão dele aqui na Terra era realmente de atuar como mestre da humanidade, impulsionando, né, a nossa caminhada evolutiva, trazendo aí a boa nova, que é uma boa notícia. E a boa notícia é que nós somos todos espíritos imortais, né? Participando aí de um projeto de evolução constante, de crescimento moral, de crescimento espiritual, ao longo das experiências que nós vamos aí colecionando na nossa caminhada e na nossa trajetória. Portanto, Jesus, mestre da humanidade, Natal, esse momento tão especial, no qual a gente vai elevar nossas vibrações, vai pacificar o nosso mundo íntimo, vai realmente elevar os nossos sentimentos, a gente vai pensar em Jesus, né? Mas o verdadeiro significado do Natal para nós espíritas é o nascimento do Cristo. É o nascimento do Cristo não só na manjedoura, não só naquele presépio bonitinho. O nascimento do Cristo em nós, em nossos corações. Então, o Vinícius ele começa questionando, comemoramos o Natal, comemoramos o nascimento de Jesus, mas será que estamos seguindo o Mestre? Será que os ensinamentos de Jesus estão sendo agasalhados no nosso mundo íntimo? Será que estamos aqui realmente de braços abertos, de coração aberto, para receber a mensagem da Boa Nova? E a gente se questiona. É Natal? Qual foi o momento na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, que Jesus nasceu? Daí, o Vinícius ele vai trazer aqui exemplos. E o primeiro exemplo que ele traz é do apóstolo Paulo de Tarso, que na personalidade de Saulo de Tarso estava indo até a cidade de Damasco para prender, né, Ananias, que era um cristão, e ele perseguia os cristãos, né, enquanto doutor da lei, nessa personalidade. Então ele estava a caminho de Damasco quando ele é interrompido por nada mais, nada menos que Jesus. Jesus, aquele dínamo de luz, aquela energia poderosa do Messias, né, do Cristo, né, interrompeu o caminho de Paulo. Paulo, o cavalo se assustou, ele se assustou e ele caiu do cavalo. Aqueles que acompanhavam Saulo na época, né, foram embora e deixaram ele sozinho. E nos contam, né, principalmente a obra Paulo e Estevão, de Chico Xavier, né, de autoria de Emmanuel, né, e psicografada pelo Chico. Emmanuel, ele nos conta que, no caso, né, quando Saulo caiu, ele ficou cego. Aquela luz de Jesus, aquele momento, foi tão significativo para ele que ele ficou cego. E aí ele foi levado para um hotelzinho lá, um lugar, e foi jogado lá. E Jesus foi em presença, já tinha, né, sido crucificado, mas foi em presença para Ananias e falou, Ananias, vai lá curar o Saulo. Aí Ananias falou, mas como? Ele veio aqui me perseguir? E Jesus falou, vai lá curá-lo.
porque Saulo é o meu vaso escolhido. Ananias, então, obedeceu Jesus e com um passe magnético, né, recebendo ali a força também do Cristo, né, atuando junto com ele, conseguiram curar a cegueira de Paulo. Então, nos conta a obra, né, Paulo e Estevão, que caíram escama dos olhos de Saulo, né? Porque essas escamas, elas representam a cegueira espiritual que ele trazia. A cegueira espiritual de não aceitar, de perseguir o cristianismo. Então, naquele momento, no caminho de Damasco, foi o Natal de Paulo. Foi o Natal de Paulo. Porque Jesus nasceu em seu coração. E ele teve uma vida tão digna, tão bonita, tão grandiosa, que no final ele afirmou: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, mostrando que ele estava em total conexão com o Mestre da humanidade. Então, o Natal de Saulo, que virou Paulo depois da conversão, né, é o momento do seu Natal. Vinícius também vai trazer um outro exemplo, o exemplo de Maria de Magdala, né? Uma mulher rica que tinha uma vida de muitos prazeres, né? De muitas ofertas, ela tinha tudo do bom e do melhor, e nos conta a obra de Humberto de Campos, A Boa Nova, que é também psicografada por Chico Xavier, nos conta Humberto de Campos, que a Madalena, ela chegava a Betânia, e Jesus estava na praia ali, né, na praia na praia daquele, ai meu Deus, qual o nome do rio? Não, de Rio não, o Lago de Genezaré, desculpa. O Lago de Genezaré, porque era um lago tão volumoso que eles chamavam também de Mar da Galileia, mas era o Lago de Genezaré. Então, ele estava ali, às margens do Lago de Genezaré, ele estava falando, ele estava pregando. E Maria de Magdala ouviu a voz do Cristo ao longe. Ouvindo a voz do Cristo ao longe, ela sentiu uma emoção que ela nunca sentiu na vida dela. Então ela soube que Jesus iria se hospedar na casa de Pedro. E foi nesse momento que ela resolveu, ela pagou um barqueiro para levar ela até a casa de Pedro. Mas ela foi à noite. Ela foi à noite porque ela não queria ser vista, porque ela não queria expor ao Cristo. E logo que ela chegou à casa de Pedro, ela viu que Jesus a aguardava. E Jesus aguardava Maria, por que demoraste? E ela virou: Senhor, eu fiquei com tanto medo do Senhor me repudiar, eu sou uma pecadora. Eu sou uma pecadora, eu achei que o Senhor nem iria me receber. E Jesus vira para ela e fala: Oh Maria, seca teu pranto, porque o amor cobre a multidão de pecados. Depois desse momento, Maria ressignificou a vida dela, transformou-se, né? Acompanhou Jesus até o Monte da Caveira na hora da crucificação. Ela acompanhou o Cristo, né? Morreu leprosa, abrindo mão de todos os luxos que ela tinha, abrindo mão de toda a riqueza, de todas as facilidades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome da sua transformação pessoal. Então, Maria de Magdala, ela teve o seu Natal, o Natal de Jesus na sua vida, no momento que ela ouviu a voz do Cristo pregando às margens do lago de Genezaré. Foi o Natal de Jesus na vida de Maria, né? Maria de Magdala, que a transformou. Outro exemplo também trazido por Vinícius é um exemplo muito interessante. Também um exemplo bíblico, né, evangélico. Trata-se de Pedro, o apóstolo Pedro, aquele no qual Jesus falou: Pedro, sobre esta pedra tu construirás a minha igreja. Jesus falou sobre essa pedra, tu erguerás a minha igreja, confiando em Pedro a liderança, né, do movimento que iria, né, transformar a humanidade, que era o movimento do cristianismo primitivo. Então, deu a Pedro
essa liderança, né? E nos conta também, né, as escrituras, que um dia antes de Jesus ser crucificado, Jesus falou: Pedro, amanhã tu me negarás 3 vezes antes do galo cantar. E Pedro, ao ouvir isso, falou: não, Jesus, qualquer um desses discípulos aí podem te negar, mas eu jamais te negaria. E Jesus, e deu-se, né, o drama cósmico, Jesus crucificado, até que passou um homem e falou: ei, eu conheço você. Você não é o Pedro que anda com Jesus? Não, 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 não conheço Jesus. Passou o segundo, era uma mulher, e virou: ei, você não é discípulo do crucificado? E ele falou: não, 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 não sou eu, não sou eu. E, por fim, passou um outro indivíduo e falou: eu conheço você. Você é amigo de Jesus, que foi crucificado, não é? E Pedro falou: não, não, não sou eu. E de repente o galo cantou. O cantar do galo, o cantar do galo, né? Foi o momento da transformação de Pedro. Porque agora ele já não mais duvidava de Jesus. Quando ele falou para Jesus que ele não o trairia, ele não estava mentindo. Era como se ele não se conhecesse. Mas o Cristo o reconhecia e sabia das suas imperfeições, sabia das suas dificuldades, mas também sabia das suas qualidades. E é isso que Jesus faz com a gente. Ele tem que nascer nos nossos corações, em momentos especiais, tão especiais, que fazem a gente mudar o nosso rumo e entregar a nossa vida a Ele, que é o nosso mestre, como trabalhador da última hora, ser servidor do Cristo. E não precisa muito para você servir Jesus. Você não tem que transformar a sua vida. Você não tem. Simplesmente aquilo que Kardec nos traz, que Kardec nos ensina. Vamos exercer o amor. Não o amor, amar o irmão de forma como você ama um filho, como você ama um pai, uma mãe. O amor nos seus fracionamentos, como afirma Kardec. Simpatia, educação, amorosidade, carinho, empatia. São esses fracionamentos, são esses exercícios, né, que vão exercitar o nosso mundo íntimo, que vão transformando o nosso mundo íntimo muito lentamente, mas sempre, sempre nos fazendo progredir. Experiências que fazem a gente caminhar, que fazem a gente crescer, que fazem a gente evoluir. Eu conheço muitas pessoas que tiveram o Natal, o nascimento de Jesus em seus corações, no momento que conheceram o Evangelho segundo o Espiritismo. Não mais aquele Jesus crucificado, né? Kardec trouxe para a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Jesus descrucificado, que desce do Monte Tabor para abraçar a humanidade. O Jesus que fala direto com a gente, que está com a gente no nosso dia a dia. O Jesus que conhece os nossos dramas, que conhece as nossas dificuldades. Mas o Jesus também que é o Cristo, que ele consegue projetar a gente lá no futuro. Ele não vê esses seres imperfeitos que nós somos, não. Esses seres que ainda estão vivendo ainda tensões, dificuldades, ainda estamos aí nessa luta, nesse embate com a gente mesmo, né? Sabendo que precisa mudar, que precisa transformar, mas que ainda não tem maturidade. Mas ele vê lá os anjos que nós seremos amanhã. Eles vê esses espíritos perfeitos, esses grandes trabalhadores, esses grandes servidores do universo, esses grandes servidores do Pai, que nós nos transformaremos lá na frente. Como a gente olha para uma criança. A gente olha para um bebezinho e pensa: nossa, será um grande homem, será um grande trabalhador. E assim Jesus olha para a gente. E Kardec, nosso mestre de Lyon, que
realmente produziu como o legítimo tradutor do Evangelho, que trouxe um Jesus mais próximo. Não aquele Jesus que a gente não entendia, aqueles momentos do Evangelho que a gente não entendia muito bem por que Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, ficavam umas pontas soltas, e foi Kardec, um trabalho extraordinário desse enviado de Jesus, que conseguiu aí aliar todas essas pontinhas, né? E trazer esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que é conosco, esse Jesus que nos apoia, esse Jesus que nos ampara. Para mim, irmãos, o momento que Jesus nasceu no meu coração, o momento que foi o meu Natal, foi quando eu conheci o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu entendi Jesus, e eu aprendi a amar Jesus pela admiração, pela grandiosidade desse Espírito, mestre da humanidade, mestre, governador espiritual da Terra, que ao mesmo tempo nos convoca. Sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Despertem em cada um de vós as suas perfeições e as suas qualidades morais. Aquilo que faço, vós podereis fazer mais e melhor. Como poderemos fazer mais e melhor que o Cristo em apenas uma encarnação? Não, nós temos a eternidade para ir nos transformando e caminhando na sua direção, para nos tornarmos seres cada vez mais aprimorados, mais capacitados. E é assim que a gente caminha, irmãos. E é assim que nós, espíritas, que temos tantas informações, nós temos tantas informações a respeito da vida espiritual, nós estudamos tanto a vida de Jesus, sobre a ótica do espiritismo, né, que vai fazer com que as coisas tenham sentido. Tudo tem sentido. A palavra do Cristo não fica vazia, ela não se perde. Ela tem um sentido porque tem uma explicação lógica. A gente entende que Jesus está falando a respeito de evolução espiritual, está falando a respeito do nosso aprimoramento, porque foi para isso que ele veio. Ele veio há 2000 anos para trazer a boa nova e a boa notícia. Ninguém morre. A boa nova é que todos somos filhos de Deus e todos muito amados por Ele. Seres muito amados e únicos. Únicos, porque Deus, quando nos criou lá no início da nossa trajetória espiritual, simples e ignorantes, nos deu a caneta para que a gente pudesse escrever a nossa própria história. Como Joana de Ângeles, né, benfeitora espiritual de Divaldo Pereira Franco nos afirma, nós somos seres em construção. Somos fruto de toda a nossa caminhada, somos fruto de tudo que vivemos, somos fruto de todas as experiências que tivemos, somos a construção de nossos sentimentos, do nosso aprendizado. Por isso que nós somos únicos. A nossa identidade, ela é gerada do fruto das nossas experiências, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Nós somos o fruto de tudo o que caminhamos. E isso é lindo, porque o que tem para frente é cada vez mais lindo. Seremos seres cada vez mais aprimorados, mais capacitados e mais perto de Jesus chegaremos. Sois vós a luz do mundo. Jesus nos afirma que somos a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, nos convocando que brilhe a nossa luz. E a luz que a gente vai fazer brilhar é a luz das nossas qualidades morais, a luz das nossas perfeições, que é a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, no momento de fazer a caridade desinteressada, a caridade aquela que é realmente um exercício para a conquista desse amor, esse amor que vai nos libertar de todos os sofrimentos e de todas as dores. O esquema divino para cada um de nós é lindo, é maravilhoso, é divino, é perfeito. Deus é profundamente bom e amoroso. Profundamente bom e amoroso. Mas
Jesus não pode fazer mais por nós. Ele não pode viver as nossas vidas. Ele não pode viver as nossas. Ele pode estar conosco. Ele pode caminhar conosco. E ele pode nos convocar como um irmão mais velho, como mestre da humanidade. Aquele que quiser me seguir, que pegue a sua cruz e me siga. Para que nós possamos pegar a nossa cruz, a cruz que envolve tudo o que somos, desde as nossas perfeições, das nossas qualidades conquistadas ao longo das nossas experiências e as nossas imperfeições, que precisamos transformar. Precisamos transformar em nós para que possamos aí nos elevar, evoluir. E a gente lembra daquela historinha? Tem uma historinha que ela é interessante, que conta que havia um grupo de pessoas andando em fila indiana e todas carregando a sua cruz. Todo mundo carregando a sua cruz, uma cruz longa. Até que um indivíduo pensou assim, gente, essa cruz está muito pesada. Aí ele pegou um serrote e cortou um pedaço da cruz. Aí ficou muito mais leve, né? Muito mais fácil. Aí ele continuou carregando. Só que nessa caminhada, chegaram à beira de um riacho. Era um riacho. E do outro lado do riacho, uma linda cidade. Um lugar lindo, 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 de natureza, de cor, de beleza, de amor, de paz. Mas para a gente passar para o outro lado desse riacho, as pessoas começaram a jogar a sua cruz e fazer a cruz de ponte para você passar para o outro lado. Todo mundo jogou a cruz e passou. Só que o nosso amigo, que cerrou um pedaço da cruz, não conseguiu fazer a cruz de ponte e ele teve que voltar para refazer todo o caminho. É uma historinha que a gente pode ter um entendimento profundo sobre ela, para a gente entender de que tudo que a gente vive, cada experiência que a gente vive, ela é santa. É santa. Cada lágrima que a gente chora, cada alegria, né, que faz a gente rir, que estimula, cada dor que a gente vive, cada desafio que é colocado no nosso caminho e que a gente vence. E a gente vai aí se aprimorando, desenvolvendo inteligências, desenvolvendo capacidades, desenvolvendo paciência, desenvolvendo entendimento, amorosidade e percebendo cada vez mais que o caminho apontado pelo Cristo, que a proposta do Cristo para a humanidade é a única saída. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sim, é Jesus nos convocando. Vem comigo. Pega a tua cruz, não serra ela não. Não serra a cruz não. Leva ela do tamanho que ela tem, porque ela faz parte de você. Ela faz parte da sua identidade. Você vai olhar para trás um dia e vai agradecer a Deus tudo que você viveu. E vocês podem reparar, todas as obras mediúnicas, as comunicações mediúnicas, os espíritos que já se elevaram, que já se sublimaram, eles falam com muito mais carinho das encarnações que eles mais sofreram. Porque foi justamente a encarnação que fez eles se sublimarem e se libertarem até das encarnações terrenas. É lógico que nós espíritas não queremos fazer nenhuma ódio ao sofrimento. Não. A gente não quer sofrer. Deus criou a gente para a gente ser feliz, né? Por isso que a gente persiste, por isso que a gente fica inconformado no momento de dificuldade, por isso que a gente não se conforma com a infelicidade, porque isso é o nosso DNA. O nosso DNA está lá, felicidade. Busquem a felicidade, busquem a completude, busquem a paz de espírito, busquem a amorosidade. Faz parte da gente. Por isso que a gente fica doidinho quando está num momento difícil. A gente quer sair dele, a gente quer resolver. Ah, tem uma doença, sofre. Entendeu? Não, temos que vencer, vamos à luta. Por quê? Porque a gente foi criado para ser feliz. Por isso que a gente não se conforma.
com as dores, as dificuldades, e não temos que nos conformar mesmo. Mas também a gente não pode se revoltar, porque faz parte da nossa trajetória a aceitação e a compreensão de que a encarnação na Terra é um projeto para o espírito que é imortal. Cada momento aqui é importante demais. Cada momento aqui é uma provinha que a gente faz. Cada pessoa que nos prova é momento para a gente. É oportunidade para a gente aí evoluir, crescer, aprender. Cada momento. E quando a gente pensa que Deus fez esse planeta, né? Lindo do jeito que é, para a gente evoluir, para a gente crescer. E ele fez isso porque nós somos os seres mais lindos da natureza, os filhos da criação, os espíritos livres, livres para fazer a sua própria história, para, através do livre-arbítrio, construir a sua trajetória. É Natal no coração. E tem que estar no coração. Não é Natal para sair comprando presente. Não é Natal para a gente pensar no que a gente vai fazer de jantar, para a gente pensar naquela vizinha ou pensar naquela prima que a gente vai ver, sabe? Não é. É momento de paz, de pacificar, de unir. É momento das famílias conversarem, das famílias se unirem, de orarem por aqueles que estão faltando, os entes queridos que não estão mais, né? Os entes queridos que já não estão mais junto da família. Então é momento de elevar e pensar neles. É momento de pensar em Jesus. É momento também de se perguntar: qual momento que Jesus nasceu no seu coração? Será que eu estou com o meu coração aberto para ele entrar? Será que eu estou lendo o Evangelho, mas esses ensinamentos, eles estão fazendo real sentido para mim, a ponto de eu trazer eles para mim e utilizá-los como referência? Seguir Jesus no nosso dia a dia, diante de qualquer desafio, diante de cada momento. Naquele momento desafiador, pensar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Porque ele assim se colocou. Me chamais de mestre, e mestre eu sou. Porque ele veio aqui para nos ensinar. E todo o evangelho foi uma lição de amor, exemplificada por esse homem-luz. Todo o evangelho, exemplificado por esse homem-luz, que é o nosso mestre Jesus, que não desiste da gente, não desiste. Por mais que a gente cometa erros, por mais que a gente, às vezes, abandone o posto, por mais que a gente, às vezes, caia, né, na nossa fé, na nossa confiança, mas ele está lá com a gente. Ele não desiste da gente porque ele sabe. Ele viu o nosso potencial. Ele sabe até onde a gente pode chegar. Que brilhe vossa luz diante dos homens. Aquilo que eu faço, vós podereis fazer mais e melhor. Sois a luz do mundo. Aquilo que faço, podereis fazer melhor. Que brilhe vossa luz. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Vamos despertar em nós as nossas qualidades. Vamos despertar em nós as nossas perfeições. Vamos deixar Jesus nascer nos nossos corações. Vamos deixar que Jesus nasça. Vamos entender. Vamos compreender. Vamos transcender, como nos convoca Paulo de Tarso. Não vos conformeis com as coisas desse mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovar o entendimento, transcender as coisas do mundo, compreender a nossa verdadeira finalidade, que a doutrina espírita nos mostra. A doutrina espírita nos coloca, nos mostra qual é o objetivo da nossa caminhada aqui na Terra.
E a quem muito foi dado, meus irmãos, muito será cobrado. Porque nós temos muito, recebemos muitas informações. É Jesus conosco, sempre nos incentivando, estimulando, nos segurando a mão e nos convocando. Sede vós perfeitos. Melhorem-se, aprimorem-se. E eu já estou me dirigindo para o final. E eu trouxe para vocês uma passagem, né? Na verdade, é uma canção, é um poema, é uma oração de Emmanuel, né? Psicografada pelo Chico, que é um poeminha de Natal. E ele fala assim: algo mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança do futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Humildade para seguir os exemplos de Jesus. É o presente que Emmanuel pede de Natal. É o presente que nós precisamos pedir de Natal. Humildade. E ser humilde é reconhecer-se no seu real tamanho. E o real tamanho que temos é que somos pequenos dentro de um universo, de tantas galáxias, de tantos planetas, de universos, né, acima de vários universos criados por Deus, que é o Criador, a fonte que jamais para de criar. Mesmo pequenininhos, mesmo assim, formiguinhas, pozinhos ali de areia. Para Deus, nós somos muito grandes. Para Deus, nós somos muito importantes. E nós somos grandes, irmãos, por tudo que vivemos. Todas as encarnações, toda a nossa caminhada, toda a nossa trajetória, tudo que amamos, tudo que odiamos, tudo que ganhamos, tudo que perdemos, tudo que vivemos nos torna enormes, grandes, grandiosos. Seremos, sim, grandes e enormes. E Jesus aguarda por nós nessa estrada. Aguarda, porque Ele conhece o nosso potencial. Ele sabe. Ele aguarda pela nossa humanidade. Ele aguarda por nós, cada um de nós, para que a gente permita com que o nosso Cristo interior, com aquilo que a gente há de melhor em nós, possa surgir, possa reacender e nos transformar, seja no nosso caminho de Damasco, que é o nosso dia a dia, né? A nossa luta perante os nossos familiares, no nosso trabalho, na nossa cidade, os nossos desafios constantes, seja no momento que a gente ouve a voz de Jesus e Jesus fala com a gente, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala com a gente numa canção de amor, num momento de paz, num momento de amorosidade, é Jesus, é a voz de Jesus nos convocando, né? Seja no momento em que nos reconhecemos imperfeitos, que foi o momento de Pedro, que ele entendeu, que ele reconheceu as suas imperfeições, porque a gente pensa, né, às vezes que a gente já venceu e não venceu, está lá dentro e a gente aqui está com essa dificuldade de se conhecer, de olhar para dentro, porque o nosso processo de evolução é dentro de nós. Então, que sejam esses irmãos elevados, esses irmãos superiores, esses irmãos aí que já estão aí caminhando junto de Jesus, né? Que sejam os nossos exemplos na nossa estrada de Damasco, no momento que Jesus
nos convoca a ser melhores, a agir melhores, e nos momentos aí que realmente nos deparamos aí com as nossas imperfeições que a gente achou que já tinha vencido anteriormente, né? E é isso. Jesus falou uma coisa muito importante para a gente. Ele nos ensinou uma coisa muito, muito importante. Nos fala, né, as escrituras, que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, né? Fomos criados à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança do Criador. E Jesus nos ensinou, né, que Deus é a expressão máxima do amor. Deus é a expressão máxima do amor. Ora, se Deus é amor e nós somos, né, a sua imagem e semelhança, nós, irmãos, somos amor. E a gente sofre, a gente vive aí em dificuldades, vive em dramas, né, íntimos, sejam na esfera da nossa sociedade, da nossa atuação na sociedade, ou nossos dramas internos mesmo, porque a gente não aceita a nossa verdadeira identidade. E evoluir é isso. Deixar brilhar a nossa luz. E a luz que tem a gente é a luz do amor. É a luz que tem como referência o Criador. Somos aí os filhos da natureza, os filhos do Pai. Que deixemos nesse Natal Jesus entrar nos nossos corações e realmente fazer com que tudo se transforme em nós, que a gente realmente tome a decisão, né, de melhorar-se. E como o Natal é pertinho do Ano Novo e a gente sempre renova planos, né? Que a gente renove nossos planos para agir melhor, atuar melhor, ser melhor, fazer a diferença, transcendendo as questões materiais, entendendo que a matéria faz parte da nossa caminhada, mas o importante mesmo aqui, a gente está aqui na Terra com o objetivo de crescer, de evoluir. Não vamos cortar aí parte da nossa cruz, vamos viver aquilo que temos que viver, com confiança no amor de Deus. E salve Jesus, salve Jesus, mestre da humanidade. É Natal e esse Natal tem que ser aqui, nos nossos corações. Muito obrigada e que Deus ampare a todos e um Feliz Natal para todos os irmãos, viu? Obrigada.